Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais um vídeo para o nosso curso de desenvolvimento humano. Então esse curso ele teve algumas questões norteadoras, né? E algumas eram qual é o nosso papel e o que devemos desenvolver e estimular. E aí então nessa conversa nós começamos falando sobre autoconhecimento, que seria o primeiro ponto, né? Aí para a gente desenvolver e estimular, e a começar pelo nosso autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, ele tem uma relação com a primeira pergunta, que é qual o nosso papel, e que eu entendo que é comunicar com integridade. Então, comunicar com verdade, né? Então, falar coisas que sejam verdadeiras para a gente, né? E que sejam coerentes com a nossa prática também, né? Que a gente tenha uma prática coerente com a nossa fala. E aí, então, depois disso, depois dessa questão desse autoconhecimento, que eu acho muito importante também que a gente estimule nos alunos que eles se conheçam, que eles tenham práticas de autoconhecimento, práticas de meditação, práticas de, enfim, terapias, tudo que promova aí o autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ser os nossos melhores amigos, não é? E mais a gente tem clareza do nosso papel, do que a gente quer, de quem nós somos. E isso é muito importante. E depois disso, eu acho que o segundo ponto é a relação com o outro, né? Então, primeiro a relação da gente com a gente mesmo, e aí então depois essa nossa relação com o outro, que às vezes é tão predicada, tão turbulenta, né? Dentro de sala de aula. E por que será que isso acontece, né? O que acontece? Então, alguns insights, assim, algumas ideias, algumas reflexões. E uma coisa que eu acho bem interessante é essa questão de a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? De a gente conseguir enxergar aquilo que aquele aluno, que aquele colega, que aquele, enfim, cliente, aquilo, ou enfim, alguma pessoa das nossas relações está querendo nos dizer. Muitas vezes essa pessoa ela pode se expressar mal, ela pode ser grosseira, ela pode não saber dizer aquilo que a gente quer, e se a gente responde, se a gente não tem uma escuta primeiro antes de responder, se a gente não consegue escutar e perceber o que efetivamente ela está tentando nos dizer, a gente às vezes não consegue nem dialogar. Então a pessoa não consegue expressar o que ela quer e a gente também não consegue dar continuidade, né, a esse diálogo. Então, fazer uma forma construtiva. E também porque a gente precisa estabelecer conexões, não é? Na medida que a gente consegue ouvir a outra pessoa efetivamente, que a gente consegue se colocar no lugar dessa outra pessoa, a gente consegue estabelecer uma conexão com essa pessoa. E estabelecendo conexões, a gente pode gerar cooperação, né? Dificilmente a gente vai ter uma cooperação sem que haja uma conexão entre as pessoas. E aí, então, esse é o objetivo de falar aqui de empatia, né? Que não é só essa capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, mas ela vai nos conectar com o outro e vai nos liberar dos preconceitos, dos julgamentos, né? Porque a gente compreende que sim, nós somos diferentes, nós temos trajetórias diferentes, nós temos formas diferentes, não é? E por isso a gente tem posicionamentos diante do mundo, são posicionamentos diferentes. Mas ainda assim, nas diferenças, nós podemos encontrar os pontos de convergência e, a partir daí, então, criar conexões, e dessas conexões criar um ambiente cooperativo, e aí, então, a gente já tem um ambiente muito propício ao ensino, à pesquisa e à extensão. A gente desenvolver projetos conjuntamente, não é? E essa questão da empatia, né, tão falada hoje, pelo menos na área da administração, a gente fala muito disso, que nós falamos em design com o usuário, né, com o cliente. O que é isso? É a gente observar essa experiência a partir do olhar
daquele que vai usufruir ou daquele que vai comprar o produto ou serviço que a gente está entregando, né, que a gente está oferecendo, ela é muito importante também para todas as nossas relações, né, porque a gente tem um olhar empático com o outro, vai facilitar com que a gente consiga se ligar com essas pessoas. E aí, então, tem um tema aí que vem sendo muito divulgado, que é a comunicação não violenta. Né? E essa comunicação não violenta, ela parte justamente desse olhar empático. E por que não violenta? Porque aqueles julgamentos que eu falei ali, muitas vezes eles são violências. Às vezes a gente é agredido por palavras e às vezes a gente agride com as palavras. Né? Então, como seria a gente estabelecer uma comunicação sem violência? Uma comunicação que estabelecesse conexão entre as pessoas e gerasse cooperação. Porque nós somos interdependentes, né? Nós vivemos numa sociedade interdependente, nós dependemos das outras pessoas, as outras pessoas dependem de nós. Né? E se nós conseguirmos articular e desenvolver as coisas conjuntamente, nós vamos com certeza mais longe, com menos esforço e com mais êxito. Então, esse é o exercício que eu proponho aqui, que a gente aprenda a ouvir, que a gente aprenda a se comunicar para que a gente possa se conectar sem julgamentos. Às vezes a gente pode olhar e dizer assim, aquele sujeito é assim ou assado. Esse assim ou assado é só um julgamento. Daqui a pouco, se a gente ouve ele, a gente consegue perceber o que está por trás daquilo. E aí, então, percebendo isso, a gente consegue já até despertar, permitir que floresça todo o potencial criativo daqueles que a gente está comunicando, daqueles que a gente está se conectando, não é? Para além dos julgamentos. E aí, então, essa comunicação não violenta, ela passa por 4 estágios. E lembrando que eu postei para vocês, vai ficar disponibilizado aqui o livro do Marshall sobre comunicação não violenta. Eu acho que vale muito a pena. É algo que a gente tem que estudar e praticar, porque não é fácil. A gente vem até então com uma forma de comunicação, e aí daqui a pouco a gente vem sendo demandado a modificar isso para nós mesmos, para o nosso êxito, para o nosso bem-estar. Então, acho que vale a pena. E aí, então, os 4 pontos que ele traz é isso: a observação, né, nesse primeiro ponto, o sentimento, a necessidade e o pedido. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, a gente observar aquilo que está sendo falado, a gente observar, a gente ouvir efetivamente, e aí a gente procurar ver que sentimento aquilo está despertando na gente, aquela fala, o que ela está despertando em mim, né? Às vezes, assim, eu como professora, às vezes já tive em alguns momentos alunos que eu acho que foram assim, um pouco agressivos, assim, e a gente se assusta, né? A gente fica assim naquele estado. Então, percebeu? O que ele está falando e o que está despertando em mim? Tá. O que é esse sentimento que está despertando em mim? Mas qual é a necessidade que eu tenho ali? Eu tenho uma necessidade de esclarecimento, eu tenho uma necessidade de mais espaço. Qual é aquela necessidade? E aí eu faço o meu pedido. Aí eu levo o meu pedido para aquela pessoa. Então eu vou aprendendo como que eu vou colocar as minhas palavras de uma forma que eu não agrido o outro, mas que eu consiga estabelecer uma comunicação com ele, estabelecer uma conexão com ele. E esse é o objetivo da empatia, né? Que eu acho que hoje é muito importante, porque cada vez mais a gente tem feito coisas conjuntamente, né? E cada vez mais a gente está sendo demandado para fazer essas coisas conjuntamente. Então a gente tem que começar a aprender a dar espaço para o melhor de cada um. E dar espaço para o melhor de cada um passa por perceber qual é o melhor de cada um e perceber como cada um pode contribuir, né?
Então, eu acho que é com esse olhar mais pausado, esse olhar empático, a gente vai começar a perceber isso. E sempre lembrando que essa empatia, ela passa pela gente mesmo, não é? Porque a gente tem que olhar para a gente e olhar para aquilo que está sendo dito, não é? Para a gente poder responder. Então, esse é o ponto sobre a empatia, né? Como gerar conexões e a importância disso dentro das nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido assim uma sementinha, uma boa sementinha plantada, espero que vocês fiquem curiosos e queiram aprofundar nesse tema. Tá certo, pessoal? Desejo assim que vocês encontrem muitas pessoas empáticas pelo caminho e que a gente possa sempre se tornar cada vez melhores em exaltar, em dar espaço, em fomentar o potencial criativo de cada um. Certo? Muito obrigada. Até a próxima.